Paz do Senhor. A paz do Senhor, jovens. Se tem alguém aqui cansado, sou eu. E a idade também vai chegando, né? 52, vovô, me respeita, viu? Muito feliz em poder mais uma vez mais uma vez falar o coração de vocês. Eu estive aqui a primeira vez num congresso de diáconos. Na época o diácono, eu acho que hoje é pastor Osiel, hoje pastor, quem me convidou, depois do quarteto Gileade, por inúmeras vezes fazer indicação do meu nome aqui. Eu me lembro quando eu estava pregando aqui, o pastor Wellington estava ali abaixo, e ele disse: já está marcado para uma derby. E eu não me lembro quando, mas foi uma noite inesquecível. Preguei aqui sobre inferno, lugar dos perdidos. Me lembro que eu fui ao banheiro após a mensagem, e lá no banheiro os homens estavam falando em línguas. Inesquecível. E depois dessa primeira vez eu estive várias outras vezes. Estive aqui até em congresso de mulheres. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Wellington, eu vou estar com vocês às 4 terças-feiras de junho, falando sobre Apocalipse. Pastora Ângela, meu pastor, saudações. Davi, pastor Guilherme, pastor Saulinho, todo mundo. Deus abençoe vocês. Após o culto eu vou às pressas aqui, eu vou para Brasília. Hoje à noite eu falo em Brasília, amanhã pela manhã, noite, terça-feira. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 20. Primeiro nós vamos ler o capítulo 12 de Gênesis, depois nós vamos no versículo de 1 de Reis 20, por favor. Quem achou diz: eu vou para o céu. Quem não achou diz: eu vou também. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra. Deus tem um site. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã.
preciso que vocês compreendam pelo menos 3 coisas aqui. Número 1, quando Deus diz a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da vida dele, não são todas as famílias da terra. São todas as famílias que creem como Abraão e que sejam obedientes como Abraão. Segundo, a maioria dos crentes acham que Abraão errou em levar Ló consigo. Mas Abraão não errou em levar Ló consigo, porque Abraão era o pai legal de Ló. Isso porque o pai biológico de Ló, irmão de Abraão, havia falecido, e como Abraão era o mais velho, ele assume a paternidade de Ló. Logo, Abraão é um pai legal de Ló. Sendo um pai legal de Ló, Ló deve ir com Abraão. Terceiro, Abraão era da idade de 75 anos quando ele saiu de Harã. Mas lembrem-se, Abraão não morava em Harã. Abraão era filho de Tera, e eles moravam, evidentemente, na Mesopotâmia. No versículo de número 31 do capítulo 11, diz que tomou Tera Abrão seu filho, e Aló filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Então a terra de Abrão é Ur, a terra da matemática, da raiz quadrada, a terra da inteligência. Eles eram inteligentes. Não pensem que Ló está saindo de uma currutela em direção a uma grande cidade, a uma megatrópole. Não é isso. Abrão está saindo de uma megatrópole, que segundo os arqueólogos, Ur seria hoje, evidentemente, em número menor, como se fosse uma cidade como São Paulo, como se fosse como uma cidade de Nova York, e Abrão está saindo de uma cidade, de um grande centro, de uma megatrópole, para um lugar que Deus haveria de lhe mostrar. Então Abrão não está saindo de um interiorzinho, de uma currutela, de um povoado, para tentar a vida numa grande cidade, num grande centro. É o contrário. Ele está saindo de um grande centro para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. Quem entendeu até aqui, diga amém. Por favor, tome seu assento. Eu vou precisar construir esse caminho aqui para a gente trilhar nesse caminho. Abrão é filho de Tera, um comerciante de ídolos em Ur. E tem uma história importante entre os antigos judeus que diz que Abrão começou a falar com seu pai que o Deus dos céus estava conversando com ele. E Tera não acreditava no que o seu filho Abrão estava lhe dizendo acerca de Deus. Afinal de contas, ele era um idólatra, um comerciante de ídolos, e era Abrão quem tomava conta do comércio de ídolos de Tera. E a gente encontra embasamento bíblico para isso, porque primeiro Deus apareceu a Abrão. E eu queria que vocês lessem comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de número 2 e 3. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão fala a respeito desse episódio. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 2 e versículo de número 3. Estevão diz que Deus apareceu a Abrão. Deus apareceu a Abrão. Eu estou só aguardando a mídia projetar aqui o versículo, para que a gente possa ler juntos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 2 e versículo de número 3. Estevão estava sendo apedrejado, e o texto diz assim: e disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Preste atenção nisso. Então Deus apareceu a Abraão, ainda ele vivendo em Ur. Deus apareceu a Abraão. O versículo 3: e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrará. Além de Deus aparecer a Abraão, Deus pregou o evangelho para Abraão. Quem me entende diz amém. Então Deus apareceu a Abraão e pregou o evangelho para Abraão. O próprio Deus pregou o evangelho para Abraão. Gálatas, o apóstolo Paulo fala isso em Gálatas capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Olha o que Paulo diz. Gálatas, capítulo de número 3, versículos 7, 8 e 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Isso aqui é um legado, tá? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então Deus pregou pessoalmente o evangelho a Abraão. Por essa razão que os antigos judeus dizem que Abraão dizia ao seu pai: Deus está falando comigo. Esses ídolos aqui têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Porque Deus havia aparecido a Abraão e pregou o evangelho para Abraão. E depois de tempo, é que Tera resolve sair de Ur. Como no versículo de número 31 do capítulo 11, diz que ele pegou Abrão, seu filho, pegou Sarai, sua esposa, e saíram e foram para Harã. De Ur para Harã são 1760 quilômetros. Eles se estabeleceram ali, e no capítulo de número 12, Deus aparece a Abrão, mais uma vez, e diz a Abrão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela. Porque depois que você casa, pai e mãe é parente. Abrão leva a sua esposa, seus empregados e seu filho legal, que é Ló. Eles caminham cerca de 640 quilômetros de Harã até Canaã, Hebrom, Siquém, aquela região. Porque Deus disse que era para Abrão ir para uma terra que ele haveria de lhe mostrar. E quando Abrão chega nessa terra de Siquém ali, Hebrom, o capítulo de número 12, versículo de número 7, diz que apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Não fique pensando que quando Abrão chega em Ur, chega em Harã, chega naquela região de Siquém, que a terra de imediato passou a ser dele. Porque quando Abrão chega em Harã, o versículo de número 6 do capítulo de número 12, diz que Abrão se estabeleceu debaixo de um pé de árvore chamado carvalho de Manre. E é quando Deus aparece a ele no versículo de número 7, dizendo: Abrão, a tua semente eu darei esta terra. Tem promessas que Deus me fez, que não se cumprirá em mim, se cumprirá nos filhos dos meus filhos. Então Abrão caminha cerca de 2.000 quilômetros, debaixo de uma palavra que Deus havia lhe dito: vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Abrão chega naquela terra, Deus aparece a ele e diz assim: a terra não é sua não, a terra eu darei à tua semente. Não pense que Abrão murmurou. Abrão edificou um altar e adorou a Deus. Se não bastasse, uma seca tomou conta daquela terra, e Abrão teve que sair ali da região de Harã, de Siquém, e ele foi para o Egito, que é o capítulo de número 13. Vocês já sabem do episódio que aconteceu no Egito. Abrão mentiu.
No capítulo de número 13, Abrão no Egito, ele ficou rico, que o versículo de número, o capítulo de número 13, versículo de número 1, 2 e 3, quando Abrão retorna do Egito, a Bíblia menciona o que Abrão trouxe consigo. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló, e ia Abrão muito rico. Olha o que o texto diz: muito rico em gado, em prata, em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Ou seja, depois de uma temporada no Egito, quando ele retorna para a região de Arã, de Siquém, o primeiro lugar que Abrão visitou foi aquele lugar que ele havia edificado um altar a Deus, e ali ele adorou a Deus. Então Abrão adora a Deus quando Deus diz para ele que era a sua semente que seria dona da terra, e também Abrão adora a Deus no mesmo altar quando ele retorna rico do Egito. Segundo os historiadores, o clã de Abrão não tinha menos do que 1000 empregados. Abrão era rico, e ainda tinha um administrador fiel, chamado de o Damasceno Eliezer, que prestava contas de tudo fielmente a Abrão, e Abrão o amava. No capítulo de número 15 do livro de Gênesis, Abrão rico está dentro da sua tenda, e Abrão começou a conversar com Deus. Abrão começou a conversar com Deus. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus aparece aqui para conversar com Abrão, porque Abrão estava com alguns desejos em seu coração, e também havia algumas dúvidas em seu coração. E Deus, ele se revela a Abrão dizendo: Abrão, eu sou teu escudo, eu te defendo, eu também sou o teu salário, eu sou o teu galardão. No versículo 2 do capítulo 15 diz assim: então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão tem tudo de material, mas ele tem necessidade de um filho. E ele diz assim: Senhor, está me faltando um filho, porque se eu morrer, quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu administrador, o Damasceno Eliezer. O versículo 3 diz assim: disse mais a Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este Damasceno Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então Deus levou Abrão do lado de fora e disse a Abrão: olhe agora para os céus. E Abrão olha para os céus, e Deus lhe disse: conte as estrelas, se tu as pode contar. Vocês sabem que na nossa galáxia tem mais estrelas no céu do que grãos de areia no mar. Esse horário que Deus pega Abrão e chama Abrão para o lado de fora, e pede que Abrão olhe para o céu e conte as estrelas, se ele pudesse contar. Isso aqui não é noite, isso aqui é dia, possivelmente meio-dia. Pastor, isso aqui não é noite? Não, porque normalmente as estrelas aparecem no período da noite. É raríssimo você ver, enxergar uma estrela no céu em pleno meio-dia, o sol quente. E é esse horário que Deus está chamando Abrão para o lado de fora e diz assim: Abrão, olhe para o céu. Quando Abraão olha para o céu, ele fica espantado, porque o céu está repleto de estrela, mesmo com o sol muito quente. Aí Deus diz assim: conte as estrelas, se tu as pode contar. Quem sabe Abrão até tentou. E você deve estar perguntando: pastor, não era dia, era noite. Não, não era noite, era dia. O versículo de número 12, do capítulo de número 15, diz assim: e pondo-se o sol. Eu estou lendo o versículo de número 5. Vem para fora, olha para o céu, contra as estrelas, se tu as pode contar.
E agora o versículo 12: e pondo-se o sol, isso aqui já é o crepúsculo, depois de um período, porque quando Abrão olha para o céu, que tenta contar as estrelas e ele não consegue, Deus diz assim, ó: assim será a tua descendência, você vai ter um filho, e esse filho será pai de filhos, e a tua descendência, ela será peregrina em terra estranha. E é quando Deus chama Abrão para um pacto. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. E olha só, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos. Olha o carneiro onde está. Um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. A rola aqui fala da colheita, a pomba aqui fala do renovo. Deus está chamando Abrão para um pacto. A bezerra aqui fala da multiplicação, fala da produção. A cabra aqui fala da indústria, da prosperidade. E o carneiro fala do sacrifício. É Deus chamando Abrão para um pacto. O nome disso aqui chama-se Pacto das Partes. Repete após mim: Pacto das Partes. O que é o Pacto das Partes, pastor? É que esses animais aqui seriam sacrificados. O versículo 10 diz assim: e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Ou seja, os animais eram partidos ao meio, uma parte ficava de um lado, e a outra parte ficava do outro, porque as duas pessoas que estavam fazendo o pacto, que é chamado de Pacto das Partes, passava entre os animais. E o Pacto das Partes devia ser cumprido dessa forma: a parte que não cumprisse aquilo que estava votando, que estava compactuando, seria feito com a vida dessa pessoa o mesmo que foi feito com a vida dos animais. Abrão aqui está fazendo um pacto com Deus, que dentro da cultura judaica é Pacto das Partes. Só que Deus, sabendo que Abrão não ia cumprir, porque não tinha como cumprir, sabe o que foi que aconteceu? Deus fez Abrão dormir. Abrão dormiu, e só Deus passou por entre os animais. Você sabe como é o nome disso? O nome disso é misericórdia. E misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Olha o que diz o versículo 11: e as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão porém as enxortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então é Deus quem cumpre o pacto das partes, e aqui é feita uma promessa que Abrão seria pai. Abrão creu. Capítulo de número 15, aí vem o capítulo de número 16. Do capítulo 15 para o capítulo 16 passam-se 10 anos. Quantos anos? Quantos anos? 10 anos se passaram. A gente lê rapidamente um capítulo, depois passa para o outro, mas o período de tempo aqui, do 15 para o 16, são 10 anos. Isso significa que Sarai, a esposa de Abrão, ela está aflita, porque uma das coisas que as mulheres gostariam de ser naquela época eram mães, como a maioria das mulheres até hoje. E Sarai não engravidava. Aí passa-se um ano depois da fala de Deus, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Sarai não engravida. E quando ela não engravida, ela faz um projeto, ela desenvolve um plano. E o plano de Sarai é este plano que está no capítulo de número 16. Olha o que o texto diz: e disse Sarai, verso 2, a Abrão: eis que o Senhor não me tem me dado filhos não tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, que é Agar. Agar aparece aqui no capítulo 16, mas Agar, é bom que vocês lembrem-se, que ela foi presenteada pelo faraó no capítulo de número 13 de Gênesis, quando Abrão está retornando do Egito. Lembra que Abrão havia mentido lá com relação a Sarai, sua esposa, quando disse que ela era sua irmã?
Quando o faraó devolveu Sarai para Abrão, ele deu-lhe uma escrava, que é Agar, que aparece aqui no capítulo de número 16. E é Agar, a egípcia, que Sarai está dizendo a Abrão: deita-se com ela. Porque dentro da cultura desse povo, caso Abrão tivesse um filho com Agar, como de fato teve, o filho de Abrão com Agar era como se fosse filho dele e de Sarai, que era a senhora de Agar. E o plano de Sara é este: deita-te com a minha serva, para que você possa ter filhos através dela. Assim tomou, versículo 3 do capítulo 16, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. Depois da promessa do capítulo 15, são 10 anos. Sarai tentou engravidar de todas as formas, não conseguiu. Mas no dia que ela pegou a sua serva, que deu ao seu marido, que ele se deitou com ela, imediatamente ela engravidou. Você já percebeu que tudo que é errado acontece com mais facilidade? Você se consagra, lê a Bíblia, você busca Deus, e às vezes a gente enfrenta dificuldades nessa busca. É difícil ler, é difícil passar tempos em oração, é difícil se consagrar. Mas tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que contamina, acontece de forma bem fácil, bem simples, parece que é no automático. E agora Agar está grávida dentro da casa de Abrão, e ela, sabendo que está grávida do seu patrão, ela começa, na Bahia a gente chama de caçoar, né? Ela começa a zombar da cara de Sara, como quem diz assim: eu estou grávida do patrão, enquanto a senhora é estéril. E isso soou muito ruim aos ouvidos de Sarai. Ela vai até Abrão, seu marido, capítulo 16, versículo 5, ela vai a Abrão e diz assim: meu agravo seja sobre ti. Mulher sempre foi mulher, tá? Mulher sempre foi mulher. Foi ela quem sugeriu Abrão se deitar com Agar. Quando ele se deitou, ela diz assim: ó, a culpa é sua, o meu agravo seja sobre ti, porque minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti, Abrão. Então ela comete o erro e ela coloca a culpa em Abrão. E o Senhor julgue entre mim e ti. Sarai, ela começa a desprezar Agar dentro de casa, a ponto de ela pedir que Agar saia da sua casa. É quando aquele anjo aparece a Agar no deserto, que manda ela voltar para a casa de Sarai e se submeter à sua senhora. Aqui o capítulo de número 6, o capítulo de número 17, é o capítulo que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Se você for olhar dentro da ótica humana, ninguém aqui faria o que Deus faz aqui no capítulo 17. Porque eles não esperaram a promessa de Deus. Deus fez uma promessa para eles no capítulo 15, que eles seriam pais. Eles se precipitaram. Sarai pegou a sua escrava, deu para Abrão se deitar, e agora Agar está grávida de Abrão. No capítulo 17, se fosse nós, fosse eu e você, jamais cumpriríamos uma promessa na vida de alguém que violou um princípio. Só que Deus, ele não pensa como nós. Deus, ele não vê como a gente vê. Deus fez uma promessa para Abrão, e aqui no capítulo 17, Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão. Só que muda o nome de Abrão para Abraão com uma condição. Olha o capítulo 17, versículo de número 11, versículo de número 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Deus diz assim: ó, eu vou mudar o seu nome, mas com uma condição: tem que ter um pacto entre eu e você. Qual é o pacto, Senhor? Vai ter que circuncidar a pele do seu prepúcio, e assim todos depois de você. Isso aqui é biologia. Todo mundo sabe o que é isso aqui. Isso aqui é a criança que nasce com fimose e vai no hospital hoje, dá uma anestesia local e tira através de instrumento cirúrgico. Naquela época não era assim, era na pedra, não tinha anestesia. E Deus disse assim: você vai ter que fazer um pacto comigo. O nome disso aqui é o pacto da Brit Milá. Repete após mim: Brit Milá. O que é o Brit Milá? Brit Milá significa aliança do corte da carne. Por favor, repete após mim: aliança do corte da carne.
O que Deus está dizendo a Abrão é que Abrão precisava circuncidar a pele do seu prepúcio. Ele tinha que cortar com uma pedra, e o nome disso é Brit Milá, aliança do corte da carne. E por que Deus quer que Abrão circuncide a pele do seu prepúcio? Não tenham vergonha, principalmente as moças, isso aqui é biologia, todo mundo sabe o que é isso aqui. É porque Deus queria que Abrão se relacionasse com Sarai intimamente, de forma saudável. E ao mesmo tempo isso aqui está em sentido espiritual, porque Deus está dizendo, em outras palavras: Abrão, para eu operar na sua vida, é preciso que você corte a carne. É preciso que você corte a carne, que você tire a carne, porque é impossível que eu me relacione com aquilo que é carnal. Quem aqui tem uma aliança com Deus? Levante uma das mãos, dá um grito de aleluia para o Senhor. Bate na mão de alguém aí, mas bate com força, para ficar vermelho. Diga: lembra-te de cortar a carne. Tira a carne. Capítulo 17, capítulo de número 18, capítulo de número 19. Deus vai na casa de Abrão, que já não é mais Abrão, já é Abraão, já não é mais Sarai, já é Sara. Vai em Sodoma, Abraão fica intercedendo. Aí vem o capítulo de número 21, o nascimento de Isaque. Sara está completamente sem vida uterina para poder engravidar. Sara não ovulava mais, ela está bem velhinha, porque ela está com 90 anos de idade. O ventre de Sara estava completamente amortecido. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 22. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 22, o apóstolo Paulo fala a respeito de Sarai, ou melhor, de Sara. Olha o que o apóstolo Paulo fala, capítulo 4, versículos 18 a 22. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito: assim será sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Sara estava completamente amortecida, ela não tinha mais ovulação. Sara não menstruava. Se a mulher não menstrua, não ovula. Se não ovula, não engravida de forma alguma. E outra coisa, ela tem 90 anos de idade e Abraão tem 100 anos de idade. É impossível, pela medicina, uma mulher com 90 anos engravidar. A gravidez depois dos 50 anos já é uma gravidez de risco. Depois dos 50 anos já é uma gravidez de risco. Sara tem 90 anos de idade, está com o útero seco, não menstrua, não ovula. E sabe o que é que acontece? Todo mundo daquela região, as fazendeiras ali, vizinhas, olhavam para Sara. Isso aqui a Bíblia não precisa falar, porque isso aqui é verdadeiro. As mulheres olhavam para Sara e diziam assim: ela é frustrada, tem tudo, tem um marido, tem 1000 empregados, tem ouro, tem prata, tem gado, mas nunca engravidou. Então essa mulher é frustrada. E de uma hora para outra, sabe o que acontece? Sara aparece grávida. Olha que Deus incrível, irmão. Sara aparece grávida com 90 anos. Eu não sei se vocês já ouviram gravidez psicológica. O que é gravidez psicológica? É aquela mulher que não engravida, mas ela acha que está grávida. Ela vai, faz o pré-natal, ela vai preenchendo a barriga com panos, crescendo à medida até chegar a 9 meses. Gravidez psicológica. As vizinhas de Sara achavam que Sara estava com gravidez psicológica porque a barriga de Sara começou a crescer, mas não era gravidez psicológica, era um milagre de Deus na vida de Sara. Uma mulher de 90 anos estava grávida, e quando chega 9 meses que Sara sente contrações para parir Isaque, eu penso que quando ela está parindo Isaque, ela está gritando para Agar:
e para Abraão: Abraão, peça que essa mulher H pegue o filho dela, Ismael, e vá embora da minha casa. É quando Isaac nasce, e as coisas dentro da casa de Abraão mudam completamente, porque Abraão tem 90 anos de idade, 100 anos de idade, Sara tem 90 anos de idade, e eles não estão sendo tataravós, eles não estão sendo outra coisa senão pais de uma criança que acabou de nascer. Então tudo muda dentro daquela casa. A atenção de Abraão se voltou de tal forma para Isaac, que o universo de Abraão passou a ser Isaac. Tudo de Abraão era Isaac, 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 Isaac. O menino foi crescendo, Isaac. Ele já não tinha tempo mais para nada, sabe? O pastor dizia assim: Abraão, hoje vai ter culto na casa do irmão José, é você que vai dirigir o culto. E Abraão dizia assim: mas hoje eu vou para o shopping de Rio Verde com o Zaquinho, né, Quinho? Tudo era Isaac, sabe? Abraão hoje vai ter tudo é Isaac, 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 Isaac. E Deus vai ficando em segundo plano na vida de Abraão. E a pior coisa é quando você coloca Deus em segundo plano. E o nome disso é legado. Porque Jesus, quando disse eu e o Pai somos um, isso aqui significa que o Pai estava em primeiro lugar na vida dele, e que eles estavam ambos conectados um ao outro. E aí tem horas que Deus pega e deixa o tempo passar. Você sabia disso? A minha mão esquerda aqui, ó. Ei, Deus deixa o tempo passar. Ele vai dando corda a gente. Toma, pode ficar à vontade. Você até diz assim: parece que Deus não vai fazer nada, cara. Deus não perde o controle de absolutamente nada. Deus vai deixando. Você sabe por que Deus ele faz isso? Ele faz isso, ele permite isso para dar tempo para que você volte atrás. Porque se você não voltar atrás, se você não buscar. E antes de chegar aqui eu participei do podcast ali na sala, e o rapaz, o irmão, que eu esqueci o nome, que me entrevistava, perguntava: pastor, o que é que falta nessa geração? O que é que falta nessa geração? A geração desse tempo, falta nela, primeiro, oração. Oração. A igreja deixou de orar. A igreja deixou de orar. Isso aqui, ó, rouba o nosso tempo. Isso aqui, ó. Nós dormimos e acordamos com esse Isaac aqui, ó. Esse Isaac, ele faz a gente se afastar de Deus, ó. Isso aqui, ó. Outra coisa, pastor, o que é que essa geração precisa? Além da oração, consagração. Terceiro, pastor, perguntou ele: parar de viver o imediatismo. A gente quer que as coisas, a gente não tem paciência hoje de ouvir um grande discurso. E os pregadores, a sua grande maioria, entraram nessa. Receba-lhe o anjo, e a gente, glória. E olha que eu sou pentecostal. Nossa geração é rasa, não tem profundidade. E depois que anos se passam, que Isaac já está grandinho, e que Abraão continua dedicando a sua vida única e exclusivamente a Isaac. No capítulo de número 22 de Gênesis, Deus voltou a conversar com Abraão. E olha o que Deus diz para Abraão no capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas. Quais coisas? De tudo isso que eu acabei de contar para vocês. Depois de todas essas coisas, veio a palavra que tentou Abraão a Deus. A palavra tentou aqui significa provou.
Provou Deus a Abraão e disse-lhe, isso aqui é um grito que Deus está dando a Abraão: Abraão! E ele disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Olha o que Deus diz, versículo 2: toma agora o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Olha o que Deus diz para Abraão: e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Tem horas que Deus vai pedir aquilo que está tirando a sua comunhão com Ele. Vai ter um momento que Deus vai dizer assim: ó, chega, basta. Eu vou querer aquilo que está roubando o seu tempo, o meu tempo. Eu vou querer aquilo que está tirando a nossa comunhão. Eu vou querer isso. E Abraão, sabe o que é que ele faz? Imagine Abraão contando isso para Sara. É claro que ele não contou. Abraão chamou 2 dos seus empregados, pegou um jumento, abordou o jumento, pegou lenha. O capítulo 22, versículo 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, 3 dias de caminhada, tudo aqui aponta para Cristo. Lembra? 3 bezerras, 3 cabras, 3 novilhas. Agora aqui 3 dias de caminhada, tudo apontando para Cristo. 3 dias de caminhada, 3 dias de caminhada. Abraão, Isaque, seus 2 moços e o jumento, que levantou ele os seus olhos. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Abraão está agora no Moriá, e Deus estava apontando para ele: ó, é o seguinte, você vai levar Isaque naquela montanha ali, é naquele lugar, é naquele lugar. E Abraão pegou os seus 2 moços, o versículo de número 5, e ele disse aos moços: ficai aqui, ficai-vos aqui, vocês 2 aqui, vocês vão ficar aqui com o jumento. Vocês vão ficar aqui com o jumento, porque eu e o moço Isaque, nós vamos ali. Ele aponta a montanha e ele diz assim: e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu não sei se vocês estão entendendo aqui o texto, o que é que está acontecendo aqui, porque isso aqui foge da lógica. Isso aqui não tem lógica. Se Abraão está levando o seu filho para ser sacrificado no monte, a lógica da fala de Abraão aos seus moços, aos seus empregados, seria esta: fiquem vocês 2 aqui com o jumento, porque eu irei ali naquela montanha com Isaque, eu vou sacrificá-lo e eu voltarei, retornarei a vós. Mas não é isso que Abraão fala. Abraão diz aos moços: fiquem aqui vocês 2 com o jumento, porque eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vem aqui, Léo. Pode vir aqui, pastor Saulo. Aqui são os moços, 2 meninos, e aqui é o jumento, para não pegar alguém e dizer que está chamando alguém de jegue. Então aqui é o quê? Aqui é o quê? Jumento. Aqui é o quê? Jumento. E aqui são os 2 moços, né? Vem aqui você. Não, tem um menino aqui. Vem aqui, meu filho, você de branco. Aqui, ó. Você, vem cá. Tu tem cara daqueles meninos retados, viu? Lá na Bahia a gente fala assim, aqueles meninos espertos. E tu parece que é bom mesmo, viu, macho? Ó. Aqui é Isaque. Aqui é Isaque. Os 2 moços, o jumento, Isaque. Eu vou ser Abraão. A lógica era para Abraão dizer assim: vocês 2 fiquem aqui com o jumento, que eu e o moço iremos ali na montanha, eu vou sacrificar o moço e tornarei a vós. Não é isso que Abraão fala. Ele diz assim: fiquem com o jumento, eu e o moço iremos ali na montanha, e havendo adorado, nós vamos voltar para vocês.
Abraão estava dizendo: eu não sei o que é que vai acontecer lá em cima, mas que eu vou voltar com esse moleque, eu vou. E os dois moços ficam com o jumento, e Isaque vai com Abraão. Olha o que o texto diz, olha o que o texto diz. Isso aqui é legado. Olha o que o texto diz: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Então Isaque está carregando a lenha. Me dá alguma coisa, você vai carregar a lenha. Me dá alguma coisa. Aqui ó, o microfone. Você está carregando a lenha no ombro, porque isso aqui é Cristo indo para o sacrifício, carregando a cruz. Você entende, pastor? Isso aqui é Cristo indo. Olha só, presta atenção no que diz o texto. Olha o que o texto diz: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Isso significa que Abraão tinha talvez duas pedras que, chocando uma na outra, produzia fogo, e ele tinha um cutelo, era uma faca de pedra que tinha na sua mão. E já vai Isaque com a lenha, Abraão com o cutelo e o fogo. E a Bíblia diz assim, ó, vem para cá perto de mim, E foram ambos juntos. Juntos. Abraão e Isaque. O versículo de número 7 diz: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. Isaque chamou ele: e meu pai? E Abraão disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha nos meus ombros, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão a Isaque: Deus proverá. Se tem uma coisa que você precisa ser, é amigo do seu pai. O seu melhor amigo é o seu pai. Como é o seu nome? Arthur, o nome do meu neto. Seja amigo dos seus pais. Todo mundo vai te abandonar, menos o seu pai e a sua mãe. E quando às vezes papai e mamãe brigam, diz: não vai, não faz, determina a hora para chegar, é porque pai e mãe ama. Isso aqui fica uma lição para os jovens: obediência a pai e mãe é um mandamento com promessa. Às vezes a mãe é dura, o pai é duro. Eu criei os meus filhos, eu sou pai raiz. David, que vocês conhecem aqui. O meu pai só olhava para mim e eu já estava mijando nas calças. Naquela época era assim. Mas nunca se formou homens de honra como da nossa geração. Geração do quichute. Você sabe o que é quichute? Não sabe, tá vendo? Ele não sabe o que é quichute. Conga, tu sabe o que é conga? Não sabe o que é conga. Quichute é um sapato que o Satanás inventou. Tu sabe o que é trator? Sim. Tu já viu aquelas duas rodas grandes traseiras do trator? Sim. O quichute é aquilo ali. Estou mentindo? Geração de ferro. Hoje a menininha fica de mal com os pais, sai de casa, filhos viram as costas, às vezes quer bater até no pai e na mãe. Um dia desse, pastora Ângela, eu fui lá em Ipirá, na Bahia. Quando chega lá, meu irmão chega lá muito doido, de cachaça, gritando com a minha mãe. Levantei do quarto e disse: grita com minha mãe de novo. Grita. Se tu é homem, grita com a mãe de novo. Tu gritou? Se ele grita, sabe por que o silêncio? O peso da palavra. Respeite seu pai. Respeite sua mãe.
isso que tem muito jovem morrendo, porque desonra pai e mãe. E honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Vai viver muito na terra. Eu estou pregando para uma juventude aqui, rioverdense, que tem obediência, que obedece pai e mãe, que caminha junto com a tua mãe. Fala com a tua mãe, fala com teu pai, fala com a tua mãe. Deus está falando conosco. Não foi essa palavra que eu preparei. Eu ia falar sobre Cristo, mas estou falando de Cristo do mesmo jeito, de alguma forma. Caminhar junto. Isaac caminhava junto com Isaac. Bota a lenha nos ombros, Isaac. Seja desobediente, não. Bora. E caminhavam ambos juntos. Olha que lindo. Caminhavam ambos juntos. Junto Abraão e Isaac. Aí Isaac pergunta: Abraão, cadê aqui tá a lenha? Cadê aqui tá a lenha? Aqui tá a lenha. E o fogo. E o cutelo. Mas cadê o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Isaac já está sabendo que o sacrifício é ele, porque ele está carregando a lenha. Mas ele vai em obediência, junto com seu pai. Pega na mão de alguém aí que está perto de você, por favor. Fala para ele: honra teu pai e tua mãe. Obedeça a seu pai e sua mãe. Deus será glorificado através da sua obediência. Olha o que diz o versículo de número 8 do capítulo de número 22. Olha, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O termo hebraico aqui significa que eles estavam íntimos, ligados. Não se desligue da vossa família até que vocês casem, não saiam de casa. Aprendam a obedecer regras, princípios. Cheguem cedo em casa. Aprendam, quando o pai e mãe fala, tem que ir para a igreja, e é para ir mesmo. Quando o pai e a mãe reclama, obedece. A minha mãe é antiga que a sua mãe. O versículo de número 9 diz assim: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E olha para cá: e ali edificou Abraão um altar. E ele pegou a lenha das costas de Isaac. Ele pegou e fez um altar. Irmãos, Abraão foi o homem que mais edificou o altar para Deus. Quem vai edificar um altar no quarto, nesse período? Quem não tem ainda um altar e vai edificar um altar em casa? Levanta a mão. Quem vai edificar um altar? Abraão edificou um altar a Deus. Olha só o que o texto diz: e estendeu, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac. Irmãos, ele edificou um altar, ele colocou em ordem a lenha. Então ele colocou em ordem a lenha ficou em ordem no altar, e ele pegou e amarrou Isaac. Tu não deixaria eu te amarrar, tu ia brigar comigo, fazer alguma coisa. Não é verdade ou não é? Mas o seu pai, você deixaria? Não. Seu pai está aqui? Não? Seu pai é crente? É. Sua mãe está aqui? Se eu fosse te amarrar, tu deixaria? Um cara da rua chega assim: não, vem cá, Arthur, vou te pegar. Tu faria o quê? Tu como? Brigaria. Eu brigaria. Agora, e se fosse seu pai? Tá ainda pensando, meio duvidoso. Tu tá desobediente, Arthur. E se seu pai dissesse assim: Arthur, confia em pai, no papai, você confiaria nele? Sim. É claro. Você não me conhece. Se eu dissesse assim: cara, confia em mim, vamos ali comigo, você ia confiar em mim? Não. Você já tinha suas dúvidas, né? Mas no seu pai? Confiaria. Confiaria. Confiaria, né, meu filho? O meu filho é obediente. Isaac está levando a lenha, sabendo que ele é o sacrifício. Abraão edifica o altar, arma a lenha e pega e amarra Isaac. Imagine Abraão dizendo assim: ó Isaac,
confia em um papai, tá? Confia no papai. E aí ele começa a amarrar Isaac, sabe? Amarrar. E amarra Isaac completamente. Isaac já está ciente 100% que ele é o próprio sacrifício. E depois que Abraão, ele amarra Isaac completamente, Abraão pega Isaac pelos braços. E depois que pega Isaac pelos braços, Abraão pega Isaac, amarra e coloca sobre a lenha. E ele vai lá e pega a faca, o cutelo. Porque tem que matar o animal, tem que esfolar o animal. É uma facada, é uma punhalada no coração. E quando Isaac está em cima do altar, que Abraão levanta o cutelo, a faca de pedra, para matar Isaac, Deus grita do céu: Abraão! Gritou Deus: Abraão, não faças isto, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora que sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Abraão está sacrificando tudo aquilo que na vida dele era maior do que Deus. Você vai sacrificar tudo aquilo que é maior na sua vida, que tem vencido você, que tem levado você a se afastar de Deus, que tem te levado a pecar. Você ficar no altar na manhã de hoje, porque Deus tem uma nova história, tem uma lição de vida para entregar para você. Quem entende que eu prego, levanta a mão, grita glória a Deus nessa manhã. E o anjo diz assim: está entendendo, Arthur? Está entendendo? Olha o que o anjo diz: não faças isto, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos, porque Abraão estava de cabeça baixa, sabe? Olhando para o filho com o cutelo na mão para matá-lo. E quando o anjo do Senhor disse: não faças tal, que ele levanta os olhos, sabe o que é que acontece? Olha o que acontece, Arthur. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele. Você lembra que no caminho Isaac havia perguntado: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui tem tudo, mas cadê o carneiro, o cordeiro para o sacrifício? O que foi que Abraão respondeu? Deus proverá. Porque não tinha animal ali em cima do monte, não tinha, mas agora tem. Não tinha, porque se tivesse, Abraão dizia assim: o carneiro está aqui, meu filho, para o sacrifício, não se preocupe não. Mas Abraão disse para Isaac: Deus proverá. E quando ele vai matar Isaac, que o Senhor diz: não faças isto, que ele levanta os olhos, tem um carneiro preso pelos chifres atrás dele. E ser um presente de Deus, sabe por quê? E é presente, Deus manda até com lacinho de fita, porque está amarrado pelos chifres. O carneiro não estava ali, mas agora já está. Porque quando você sacrifica aquilo que é maior do que você, Deus manda algo que você nunca viu. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, chacoalha a mão dessa pessoa e diz: quando você sacrificar aquilo que é maior do que você, aquilo que chama a sua atenção, aquilo que tem roubado o seu tempo, Deus vai te mostrar coisas que você nunca viu. Alguém sente que Deus está presente aqui? Se alguém sente que Deus está aqui, levante uma das mãos. Fale uma palavra que glorifica o nome de Jesus. Uma das coisas que essa geração precisa ter é experiências com Deus. Tenha uma experiência com Deus. Tenha experiências com Deus. Pega na mão do irmão de novo. Eu estou na uma deve, irmão. Eu estou na uma deve. Chacoalhe a mão dele e diga: você precisa ter experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa ter sua experiência. Chega de só contar experiências dos outros, apesar delas edificar a nossa vida. Você precisa ter a sua experiência com Deus. E para ter experiência com Deus, é preciso você descer no altar da oração. É preciso você adorar. Eu vou pedir que você desça. Thank you very much.
os moços. Muitas graças. Muito obrigado, meu amigo. Alguém piedoso. Eis-me aqui. Como dizer não? Gostaria muito que a mídia projetasse um texto. Tem como, pastor? Tem como, pastora? Antes eu preciso falar para vocês, eu termino aqui agora. Quando Deus diz assim, não faças isto, o anjo, porque sei que agora temes a Deus. E Abraão levanta os olhos que vê um carneiro amarrado pelos chifres. Abraão sacrificou aquele carneiro a Deus. Aquilo que todo mundo já sabe, Deus não queria Isaac. Aquilo que todo crente sabe, se ler o texto com atenção, Deus não queria Isaac. Sabe disso, não é? Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão de volta. E Deus vai fazer qualquer coisa para não perder você. Eu vou gritar aqui, tá? Deus vai fazer qualquer coisa para não perder você. Deus não está querendo Isaac. Deus está querendo o coração de Abraão. Eu quero é você, Abraão. Eu quero é você. Eu quero é você. Eu quero é você. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Aqui nessa manhã. Eu falei isso aqui lá no seminário de Curitiba, no encerramento. Que encerramento do seminário de jovens que acontece anualmente na sede da Assembleia de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. Eu vou falar para vocês aqui na manhã de hoje. Não saia da igreja por nada. Pastor, eu pequei. Não saiam da igreja. Não saia da igreja. Eu errei, pastor. Não saia da igreja, porque você errou. Não saia da igreja. O que é que eu faço então? Eu vou ficar na igreja em pecado? Não! Chama o pastor e conversa com ele, que ele vai te ajudar. Tem muita gente saindo da igreja porque errou. Me viciei em pornografia, em masturbação. Eu estou mentindo, pastor. Eu estou fornicando, pastor. Eu estou saindo fora da igreja. Começa a deixar os cultos e acaba se afastando da igreja definitivamente. A palavra de Deus para a sua vida hoje é: não saia da igreja. Não vá embora. Mas eu estou em pecado, pastor, estou sujo. Vai ao pastor. O pastor tem 3 coisas. Ele tem uma vara para bater nas suas costas. Ele tem um cajado para te puxar para o colo. E ele tem uma botija de azeite para sarar tuas feridas. Não saia da igreja, jovens. Não saia. Não saia da igreja. Não saia da igreja. Porque Deus vai fazer qualquer coisa para ter o seu coração de volta. Me dá seu coração. Me dê seu coração outra vez. Me dê seu coração de volta.
Me dê seu coração. Quem está aqui para devolver a Deus tudo aquilo que é dele, que pertence a Ele? Dá um grito de glória para o nome dele. Quem está aqui para oferecer o coração a Deus, para oferecer a vida? E Deus queria o coração de Abraão. O texto que eu vou ler em João 8, e eu quero que vocês leiam comigo. Por isso que eu quero que seja projetado aqui. Olha o que aconteceu. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 40, capítulo 8, a partir do versículo 48. João 8, a partir do versículo 48. Você pode ler comigo? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Os judeus estão falando isso aqui com quem? Os judeus estão falando essas palavras para quem? Para Jesus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Leiam. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus. O que eles disseram? Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Estão entendendo o diálogo aqui? Sim ou não? Jesus respondeu: legado. Se eu glorifico-me a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai. Isso aqui serve para os artistas gospel. A igreja não tem estrelas. Estrela tem luz própria. A igreja é como a lua. A lua não tem luz própria. A lua precisa da luz do sol para projetar essa luz para a terra durante a noite. A igreja precisa refletir a luz do sol da justiça. O meu ministério tem que cair na graça de vocês? É claro. Se não caísse na graça de vocês, jamais o pastor Guilherme, o pastor Wellington me traria aqui para pregar para vocês. Mas nada deve passar disso. Eu estava jantando, fui almoçar, na verdade, num congresso com uma outra pessoa, um pregador conhecido do Brasil, e na hora da comida, o cara olhou para mim e disse assim: eu não como isso não. Eu falei: como é, mano? Eu não como não. Eu falei: mano, tu era ladrão. Tu era bandido. Tu era bandido. Tu não come isso. Tu vai comer isso aqui.
O legado. Quem tá entendendo aqui? Pastor, estou terminando, meu pastor. Estou terminando. Irmãos, é preciso que você entenda dessa forma que eu estou passando para você. Que se eu passar isso aqui muito rápido, você não mergulha nessa profundidade do texto. Por favor, volte ao versículo, capítulo 8, versículo de número 54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. 27. E vós não conheceis. Eles não conheciam a Deus. Quem conhece Deus aqui? Mas eu conheço. Um legado que Cristo deixa, mais um: conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Outro legado que Cristo deixou: guardar a palavra do Pai. Quantos aqui vai se esmerar por conhecer mais a Deus? Você precisa sair do bendito do átrio. No átrio você tem vida normal. Queira conhecer o lugar santo. No lugar santo você tem vida santificada. Mas não se acomode no lugar santo. Vá para o Santíssimo. Lá tem vida consagrada. Você precisa sair do bendito, da beira do bendito rio. As águas nos artérios, na medida que você caminha, faz lama. Tem um anjo dizendo assim: ó, venha 1000 côvados, venha 500 metros, faça como Ezequiel. Saia desse estágio, saia desse parasitismo, caminha um pouco mais. A Bíblia diz que as águas deram no joelho, mas não se acomode com águas nos joelhos. Caminhe mais um pouco, porque o anjo está dizendo: venha mais 500 metros, mais 1000 côvados. E Ezequiel disse: eu vou, porque eu quero mais de Deus. Quem quer mais de Deus sempre vai buscar mais. E ele caminha, e a Bíblia diz que as águas deram nos lombos. Quando ele procura o anjo está 1000 côvados na frente, 500 metros. O anjo está dizendo: ó, tem mais de Deus, tem um ribeiro profundo. Por que viver à margem do rio? Por que viver apenas com água nos joelhos? Por que viver apenas com água nos lombos? E Ezequiel diz que quando tenta ir, o ribeiro era profundo, não tinha como ir andando. Ele disse: não tem como ir andando, mas eu sei nadar. E ele começa nadando. Isso aqui fala da profundidade. Quem está pronto para nadar, para mergulhar? Glória, grita glória! Pastor, quando se está nadando não aparece outra coisa senão uma cabeça. Eu vou perguntar para vocês: quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça da igreja? Aí eu pergunto: quem é o corpo de Jesus? A igreja. Quando se está nadando não aparece outra coisa senão a cabeça. O corpo fica submergido. Quem é o corpo da igreja? Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. É Cristo quem tem que aparecer. Ele só quer que a igreja mergulhe nesse oceano. Mergulhe, bichinho. Volte ao versículo 28 e depois volte no 29, por favor, para a gente terminar. O 28, o versículo 28. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: leiam, que és samaritano. Vocês não estão aqui não, gente. Vocês não estão aqui. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: e que tens demônio? Os judeus falando para Jesus. Próximo versículo.
De novo. Aqui está o X da questão. Eu não sei se vocês entenderam. Aqui está o X da questão. Jesus disse o quê? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu e viu e alegrou-se. Aí agora, ponto. Não sei se vocês entenderam. Você quer que eu explique ou você já entendeu? Você quer que eu explique ou vocês entenderam? Vocês querem que eu explique ou vocês já entenderam? Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Volte o 31, por favor. Volte o 31 a mídia, por gentileza, volte o versículo 31. Aqui está tudo o que eu queria falar para vocês. Jesus dizia, pois, os judeus. Não, o versículo. Abraão viu os meus dias. João capítulo 8, versículo de número 53. Vai em João 8:53. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? O próximo, 54, por favor. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. É nesse versículo aqui. Você entendeu tudo? Ou quer que eu explique isso aqui? Jesus está dizendo assim. Vocês estão dizendo que eu tenho 50 anos, e eu estou dizendo que vocês estão dizendo como que eu vi Abraão com 50 anos. Olha, Abraão viu os meus dias e se alegrou e exultou. Você sabe o que é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do Monte Moriá. Tem gente que está entendendo, olha, tem gente lá em cima que está entendendo, tem outros que não entenderam ainda não. Jesus, quando diz Abraão, vosso pai, exultou. Exultar é pular de alegria, é correr, é gritar. Por quê? Porque Abraão viu o dia de Cristo. Viu aonde? Lá no Moriá, quando ele foi matar Isaac. O carneiro, que é Cristo, estava lá para morrer no lugar de Isaac. Tem um cordeiro. Sacadeira, grita, aleluia, ao cordeiro. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de... chacoalha a mão dele, a mão dela, e diga: teve um cordeiro que morreu no seu lugar. Pula agora, exato. Vocês estão entendendo? Abraão exultou, se alegrou quando viu o dia de Cristo. Ele saiu pulando, se alegrando, porque um cordeiro morreu no lugar do filho dele. Um cordeiro morreu, foi no seu lugar 2000 anos atrás. Eu vou gritar aqui, tá? Um cordeiro morreu há 2000 anos no seu lugar. É por isso que você está aqui. Senão você estaria lá no carnaval. Mas o cordeiro morreu no nosso lugar. Quem pode gritar aleluia para ele? Eu quero orar. Passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que
teus braços é o meu descanso. Fica aqui. Em teus braços é o meu descanso. Eu quero. Teus braços é Nossa, gente. o meu descanso. Em teus braços Eu quero convidar aqui Amade Sheire Kamandaraman Akalamara Shada. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Pastor, eu estou longe de Deus. Eu quero estar de volta na presença do Pai. Sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero estar de volta na presença do Pai. Mas eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em meus braços o culto lá em Catalão ontem, quase que a gente não acaba. Sabe? Cada culto é um culto. Cada culto tem uma proposta, não é, Léo? Cada culto tem uma proposta. Cada culto Deus se manifesta de uma forma. Olha só, estou te esperando. Pastor, me afastei da igreja. Venha. Tem perdão aqui hoje. Pastor, eu estou longe de Deus. Pastor, eu quebrei o pacto. Sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você. Por favor, venha correndo. Eu vou para Brasília ainda vou ter que passar para pegar a minha amada esposa, que tem uma semana que eu não a vejo. Estou aqui. Pode vir. Olha para mim, desesperado, oh mar de ti. Eu estou esperando você. Não adianta ficar forçando aqui. Eu não vou criar um movimento de você pular hoje aqui, não vou. Eu quero só que você atenda o que o Espírito Santo está propondo ao seu coração. A tua palavra é o alimento, preciso ouvir a tua voz me dizendo assim. Estou esperando você, vem. Tem mais alguém? Te conduzirei ao meu
das mãos, erga uma das mãos. Fala isso para Ele. Meu Pai. Está vindo mais alguém? Está vindo mais alguém? Meu Papai. Pastor Guilherme vai se aproximar aqui. Olha, aqui na lateral tem os meus livros, o kit com 7 livros, R$120. Acho que a única pessoa que vende livro, mais livro do que eu no Brasil é Mateus Soares. Eu vendo muito livro. Na internet é R$160. Aqui você vai pagar no site, 120, aceita a maquininha, Pix. Eu só tenho acho que 12 kits apenas. Eu estou vindo de São Paulo. Ali, ó. Os kits, ó. 50 sermões, meu sermonário, jovens que quer pregar, inferno, ficção, realidade, a inveja, a síndrome de Lúcifer, o pecado, Gadara, e esse A Minha Língua Grande. Você dá alguém de presente. Aqui não tem fofoqueiro, mas você deve conhecer. Você dá alguém. 7 livros, 120. Acho que eu tenho pouquíssimos ali, ó. Passa ali. O pastor Guilherme se aproxima aqui. Nós vamos orar pela vida dessas pessoas. Vocês são preciosas. Eu ia falar para vocês a outra coisa que Abraão fez. E a gente só sabe no Novo Testamento que Abraão fez. A primeira foi ver Jesus. E teve uma outra coisa que Abraão fez. Quando eu vir no seminário, eu falo para vocês o que foi que Abraão fez. 3 pontinhos. Pastor Guilherme. Pastor Guilherme vai orar pela sua vida. Voltem cheias do Espírito Santo para casa.